E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar então fazendo a correção, das atividades da semana passada aí, que foi a questão 31, a questão 33 e a questão 35, lá da página 144 e 145. A gente continua falando então de função exponencial, E nesse exercício a gente vai trazer uma espécie de aplicação de função exponencial. Então são questões mais contextualizadas para a gente estar trabalhando essas ideias aí. Na questão 31, então, ele fala assim, que alguns fornos elétricos contêm um dispositivo que controla a temperatura em seu interior. Assim o aparelho desliga automaticamente quando chega a determinada temperatura e torna a ligar quando chega em outra determinada temperatura. Então, para evitar que o seu alimento queime, talvez você esquece lá e ele esse forno ele tem esse tipo de dispositivo. Então, e ele continua. Um forno elétrico que possui esse dispositivo tem sua temperatura interna T, então esse T maiúsculo vai ser a nossa temperatura interna, calculada em função do tempo T. Então o Tzinho minúsculo é o tempo lá que o forno está ligado. Em minutos, então esse tempo é em minutos. E é dado por essa função aqui, T de T, temperatura em função do tempo, igual 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a t sobre 10. Aqui, essa função é uma função exponencial. Por quê? A minha incógnita aqui, que nesse caso é o t, ele está no expoente, Então, é uma função exponencial por isso. E aí, se é função exponencial, está dentro do assunto que a gente está falando. E aí ele pergunta assim, qual é a temperatura interna desse forno 5 minutos após ele ter sido ligado e após 20 minutos? Então, o que ele está querendo que a gente faça aqui? Aqui nada mais ele quer que a gente calcule o valor numérico, E como que eu vou calcular esse valor numérico? Basta eu trocar o tempo pelo tempo que ele me deu lá. Então, para os 5 minutos, eu vou fazer t de 5. E aí eu vou substituir aqui na minha função. Então, vai ficar 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a 5 sobre 10. Esse 5 sobre 10, como é um expoente fracionário, eu posso, mais à frente eu vou escrever ele em forma de uma raiz, Expoente fracionário eu posso escrever em forma de uma raiz. Mas primeiro eu vou simplificar esse 5 sobre 10 aqui. Então eu vou esquecer isso aqui por enquanto, eu vou trabalhar só nesse expoente. 5 sobre 10 eu posso simplificar por 5. Quando eu simplificar isso aqui por 5, vai dar 1 sobre 2. Então eu vou reescrever assim, t de 5, é 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a 1 sobre 2. E por que eu escrevi assim? Porque quanto menor for esses valores aqui, na hora que eu transformar para a raiz, vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Então agora a gente vai fazer o quê? Transformar essa potência com expoente fracionário numa raiz. E aí a gente vai usar aquela regrinha lá do Sol, 265, vou repetir. E aqui então vai ficar uma raiz. Esse valor que está aqui embaixo da minha fração é o meu índice da raiz, Então, índice 2, a gente sabe que essa raiz é uma raiz quadrada. E 0,3 aqui dentro. E aquele expoente desce aqui dentro da raiz. 0,3 elevado a 1 é o próprio 0,3, E aí agora, com a ajuda de uma calculadora, a gente vai calcular qual é a raiz de 0,3. Como você vai estar fazendo com a calculadora aí, o que eu aconselho você a fazer? Para não ter perda de valor, você usa o valor que está digitado aqui na calculadora. Então, já vamos fazer direto, Então, a raiz de 0,3, raiz quadrada de 0,3, deu todo esse valor aqui. Se você está usando uma calculadora científica, você pode fazer isso, Você vai vir aqui e apertar no vezes para a gente multiplicar por 265. E o que quer dizer se apareceu esse ANS aqui, Esse ANS aqui quer dizer que ele está lendo essa resposta que está aqui. Então, você não vai ter perda nenhuma de valores aqui. Então, a raiz quadrada de 0,3 vezes 265, isso aí deu 145, Como eu quero subtrair o 300, Se não é diferente, então eu vou aqui menos 300
E aí eu vou ter então 154. Como aqui a gente inverteu o sinal na hora de fazer, então vai ficar 154 positivo, né? 154,85. Aqui em graus, né? Então a temperatura após 5 minutos é de 154,85 graus centígrados. Ele faz outra pergunta, né? E após 20 minutos? Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o tempo igual a 20. Então agora eu vou calcular t de 20. De novo o valor numérico, né? Então vai ficar 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a 20 sobre 10. E 20 sobre 10, eu posso ir aqui, ó, isso aqui dá igual a 2, né? Então vai ficar 0,3 ao quadrado. E aí então eu já vou fazer isso. Então vou fazer 0,3 para elevar ao quadrado, já tem a teclinha que eleva ao quadrado, né? Dá 0,09 vezes 265. Então, depois mais, né? Então 0,09 vezes 265 dá 23,85. E aí eu vou fazer 300 menos a resposta ali. Então 276,15 graus centígrados. Então 20 minutos após ele ter sido ligado, a temperatura dele é de 276,15 graus centígrados ou graus Celsius, né? Todos os dois nomes estão corretos. Ok? Então essa foi a questão 31. Na questão 33, ele fala assim, ó, que certo banco oferece um investimento que rende uma taxa de 6% de juros ao ano, de juros compostos, né? Observa uma simulação feita de um investimento de R$ 1.500 em um período de 3 anos. Então, no primeiro ano, como aqui a taxa é ao ano, eu tenho que lembrar sempre que o meu tempo aqui tem que estar em anos, né? Então, os juros no primeiro ano vai ser de 1.500 vezes a taxa que é 6%. Aqui já está transformado em decimal. E aí eu vou ter então os juros de R$ 90. Ou seja, no final eu vou ter o meu montante, é o dinheiro aplicado mais o juro. Então, 1.500 mais 90. No segundo ano, o juro agora é gerado em cima desse novo valor que foi gerado aqui. Ó. Então agora eu vou calcular a taxa em cima do 1.590. E aí eu vou chegar lá no final do segundo ano com 1.685,40 centavos. No terceiro ano, a taxa é calculada em cima do último valor. Então, 1.685 vezes a taxa, vou ter isso aqui de juro. E no final do terceiro ano eu vou ter 1.786,52 centavos. E aí ele fala assim, ó, qual das funções a seguir determina o montante M obtido ao final do ano N ao se investir R$ 1.500? Para isso a gente vai precisar da formulinha de juros compostos, né? De montante lá nos juros compostos. E a formulinha é a seguinte: montante é igual o capital, que é o dinheiro que eu estou aplicando lá no início do meu investimento, 1 mais o I, esse I aqui é a minha taxa, elevado a N. E esse N aqui é o tempo. Então, algumas fórmulas aí apresentam T, né? Aqui aparece TX e aqui aparece T. Mas a ideia é essa. Então, o capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Observe que o tempo é expoente só para esse 1 mais I. O capital aqui não está elevado ao expoente, tá? Então, essa é a formulinha para juro composto. Como eu estou aplicando aqui 1.500, o meu capital é 1.500. 1 mais a taxa. Vamos fazer ela aqui. A taxa é 6% ao ano, né? E eu vou transformar isso aqui em decimal. Então, é 6 sobre 100, que é 0,06. Então, a taxa aqui é 0,06. Elevado ao ano aqui, que eu não sei qual é. Então, ele pede para deixar esse montante em função do tempo, né? E aí, montante 1.500. O que eu vou fazer aqui? Resolver esse parêntese aqui. 1 mais 0,06 é 1,06. Isso aqui é elevado a n. Então, essa é a fórmula que eu usaria para calcular o montante aí
nesse caso. E aí ele pede para você marcar aí qual dessas opções, né? Então as opções que ele me dá aí, 1.500 vezes 6 elevado a n, não é. Aqui também não, é essa daqui, ó. Essas duas são parecidas, mas aqui eu tenho vezes, né, multiplicação, e aqui eu tenho uma soma. Então essa soma aqui não é essa alternativa. A alternativa correta é essa terceira aqui, né? Ou segunda, se você estiver olhando por linha. Aí ele pergunta na letra B, qual será o montante ao final de 4 anos e ao final de 6 anos? Basta a gente vir nessa expressão que a gente acabou de deduzir e trocar por 4 e depois trocar por 6. Então vamos fazer aqui o montante para 4 anos. Vai ser 1.500 vezes 1,06 elevado a 4. E aí, com a ajuda da calculadora, né? A menos que você queira fazer isso aí na mão, não tem problema. 1,06 elevado, esse é o símbolo de elevado na calculadora científica, né? Esse chapéuzinho, elevado a 4. Deu isso aí, 1,2624. De novo, para você não ter perda de valor, você vai vir em vezes, vai aparecer o anos lá, né? De resposta. Ele vai ler aquela resposta que está lá, vezes 1.500. E aí eu vou ter, então, esse montante aí, 1.893,71. Aqui eu vou truncar o valor, né? Se eu fosse seguir as regras de arredondamento, ficaria 72. Mas vamos usar aqui o valor truncado. 1.893,71. Então essa seria o montante aí, né, em reais, no final dessa aplicação aí, no final de 4 anos. Agora ele pede para 6 anos. Então a ideia é a mesma. Montante é a mesma fórmula, o que vai mudar agora é o tempo. Então 1.500 vezes 1,06 elevado a 6. E aqui eu vou fazer então de novo, só que agora usando o tempo igual a 6. Então elevado a 6 vezes 1.500. 2.127,77 centavos. Então, montante para 6 anos, 2.127,77 centavos de real aí. Então, essa foi a resposta aí da questão 33. Depois eu vou deixar um card aqui em cima para um vídeo que eu tenho mostrando como eu deduzi essa fórmula aqui de juros, de montante de juros compostos, tá? Então eu vou deixar um card aí para quem tiver curiosidade, dar uma olhadinha lá, pra vocês entenderem como que a gente chega nessa fórmula aqui, certo? Então vamos para a questão 35. Questão 35 fala assim, ó, há uma lenda lá, né, falando da invenção de xadrez, e aí o rei, como ele ficou encantado, né, com esse jogo aí que o cara inventou para ele decide recompensar o criador do jogo. E aí o criador do jogo fala que quer a recompensa em grãos de trigo. Só que da seguinte maneira, ele quer 1 grão de trigo para a casa 1, 2 grãos de trigo para a casa 2, então já deu 3 grãos, 4 para a casa 3, 8 para a casa 4 e assim por diante. Então ele vai sempre dobrando a quantidade até chegar na última casa. E aí o total de grãos que der, é o que ele vai receber como pagamento, né? Então essa é a lenda. E aí ele fala assim, ó, de acordo com a lenda, qual é a quantidade de grãos de trigo correspondente à casa 6 do tabuleiro? Então vamos pensar aqui. Ele fala que para a casa 1, então eu vou colocar aqui de um lado a casa do tabuleiro. Então aqui a casa 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aqui eu vou colocar a quantidade de grãos. Para a casa 1, ele quer 1 grão. Para a casa 2, ele quer 2 grãos. Para a casa 3, ele quer 4 grãos. Para a casa 4, ele quer 8. E aí ele vai sempre dobrando essa quantidade aí. Então como a gente está sempre dobrando isso aqui, vamos escrever isso aqui em potências de 2, né? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O 1 eu posso escrever ela como sendo 2 elevado a 0.
Percebe que a quantidade de casas de grãos aqui em cada casa é sempre 2 elevado a um valor, e esse valor é sempre uma quantidade a menos do que a casa do tabuleiro. Então, quando a casa é 1, um valor a menos é 0, então 2 elevado a 0, deu 1 grão. Essas aqui são as quantidades, e aqui a gente só está reescrevendo em potência de base 2. Se na casa 5, quanto ele teria? 16. E 16 é 2 a quarta. Na casa 6, ele teria 32 grãos. E aí a gente já está respondendo a primeira pergunta aí, né? Quantos grãos ele vai ter lá na casa 6, correspondente à casa 6? Então ele vai ter 32, que é 2 elevado à quinta. Então, de uma forma geral, lá na casa n qualquer, como que eu posso escrever isso? Essa quantidade aqui vai ser 2 elevado a n menos 1. Porque sempre esse valor do meu expoente aqui, ó, ele é sempre uma unidade a menos do que a casa. Então, se a casa é 1, aqui é 0. Quando a casa é 2, aqui é 1. Quando a casa é 3, aqui é 2 e assim por diante. Então, lá na casa n, que eu não sei qual casa que é essa, a minha quantidade vai ser 2 elevado a n menos 1. E aí agora eu consigo descobrir o valor de grãos que vai ter em qualquer casa, né? Ele pergunta aí para a casa 10. Então, aqui agora o n é igual a 10. No n igual a 10, ele vai ter, então, 2 elevado a 9 grãos. 2 elevado a 9, aí eu fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Isso aí vai dar 512. Então, lá na casa 9, ele vai receber 512 grãos por aquela casa, né? Então, essa foi a letra A aí que ele pede para a gente descobrir. Então, na casa 6, ele vai receber 32 grãos pela casa 6, né? Mas, na verdade, ele vai receber a soma desses grãos, né? Então, vai receber 1, mais 2, 3, com mais 4, 7, com mais 8, 15, com mais 16, 31, com mais 32, 63, e assim a soma desse total até a casa lá 64 é o que ele vai receber. Mas pela casa 6 ele vai receber 32. Pela casa 10, 512. E aí ele pergunta assim, ó, escreva uma função f que expresse a quantidade de grãos de trigo em função do número x da casa do tabuleiro. Então, o que a gente já fez aqui, né? Só que aqui eu fiz com n. Então, ao invés de n, eu vou usar x. E aqui, então, vai ficar x. Então, a função que ele pede aí, essa aqui é a resposta para a letra A, né? Vamos para a letra B. É a seguinte, ó, f de x, dependendo do valor do x, quem que vai ser a minha expressão? 2 elevado a x menos 1. E isso aqui é uma função exponencial, né? Porque o meu x aqui, que é a minha incógnita, né? Minha variável, ele está no meu expoente. Então, essa é uma função exponencial. Aí ele fala assim, letra C. Sabendo que o tabuleiro de xadrez possui 64 casas, qual é o conjunto domínio da função? O que é o domínio da função? O domínio da função é todos os valores que o meu x aqui pode assumir. Nesse caso, eu tenho a quantidade de casas, né? Então, o domínio da minha função. O x aqui é a quantidade de casas, então eu vou escrever assim, ó. X pertencente aos naturais, ou aos inteiros, né? Tanto faz, vamos pôr aqui aos inteiros. Por que aos inteiros? Porque o meu x aqui ele é valor inteiro e é valor positivo. Então, se eu colocasse os naturais, também daria certo, tá? Então, o domínio da função é x pertencente aos naturais, porque esse x é número de casa, né? E eu não tenho meia casa ou um terço de uma casa, então é sempre valores inteiros, uma casa, duas, três, quatro. Então, por isso ele é inteiro. Então, x pertencente aos inteiros. E aí, qual que é o limite do x? Aonde ele começa até onde ele vai? Esse x aqui. Ele começa em 1, né? Então, a primeira casa lá é a casa 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 64. Então, esse é o domínio da minha função. Os únicos valores de x que pode aparecer aqui é de 1 até 64, né? Então, esse é o meu domínio. Mas eu poderia escrever ele assim também. Domínio da função, x pertencente aos naturais, tá o quê? 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 64. Então, tanto faz ser inteiro ou natural, né? Porque mesmo nos inteiros, o meu x só admite o valor positivo. Então, qualquer uma dessas duas respostas ficaria correta aí, certo?
Então, essa é a resposta da letra C. Ele só quer saber o domínio, né? Os valores possíveis que o x pode assumir. Letra D. Escreva na forma de potência quantos grãos de trigo devem ser colocados na última casa do tabuleiro de xadrez. A última casa é 64, né? Então, vamos calcular aqui f de 64. Então, vai ficar 2 elevado a 64 menos 1, que vai ficar 2 elevado a 63. Como ele quer em forma de potência, né? Até porque calcular esse número aqui é inviável, vai dar um número aí enorme de grande, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que ele pede até em forma de potência mesmo, certo? Então, essa foi a correção aí dessa semana, das atividades da semana passada. Essa semana a gente vai começar então a trabalhar o gráfico da função exponencial, onde a gente vai fazer alguns exemplos e depois ter alguns exercícios para vocês fazerem, certinho? Então, boa semana de estudo aí para vocês, até a próxima.